Olá, caros amigos, seja bem-vindo. Deus deseja falar com você, assim como tem falado comigo. Que a palavra seja útil para você. Capítulo 21 de Patriarcas e Profetas, Ellen White ela faz um comentário sobre José e seus irmãos, né? É interessante que já José estava como senhor no Egito, ele fez enormes celeiros, né? Guardou alimentos para prover tempo de crise, né? E o pessoal, familiares deles lá, né, que tinham vendido ele para o Egito, já estavam passando uma crise muito grande, né? Já tinha passado muitos anos, 10 anos, né, longe dele. E, o pai dele falou o seguinte: olha, vamos, o que vocês estão fazendo aí? Vão ao Egito. Eu vi falar que tem comida lá à vontade, vão lá. A gente não possa morrer. E eles se apresentaram perante José ali, né? E José percebeu que eram seus irmãos, né? E o coração dele começa, né, a palpitar, né? Só que ele utiliza um intérprete para falar com eles, né? E eles começam a perguntar, né? O José começa a perguntar para o tradutor, fazer perguntas para ele. Começa a perguntar sobre eles, quem são eles, quantos irmãos, né? E se o pai está bem. Só que eles começam a discutir entre eles, né? Sobre o passado, né? E José faz uma terapia ali, né? E percebe que existem algumas contradições, algumas dúvidas e para preocupação deles, né? Eles prendem o Simeão ali, né? E eles despedem com a alimentação, né? E eles vão, né? Vão-se embora com a comida. Eles chegam, né? No meio do caminho e percebem que no meio da comida tem o seu dinheiro tudo de volta, né? Na boca do saco. Eles vão-se embora, né? Explicam para o pai a situação e o pai pergunta: por que vocês falaram que vocês têm mais um irmão? Não, mas ele fez muita pergunta, pai. E ele começa a falar. E eles só vão libertar o Simeão se o Senhor liberar o outro irmão para poder fazer sentido. E o pai dele reluta: não, não vou dar meu filho não. Como morreu, né? O meu filho morreu e agora eu vou dar meu único filho? Não vou dar não. Depois de vários dias, né? A comida começou a acabar e eles falaram o seguinte: pai, e agora? Um até prometeu que daria, pode matar meus dois filhos se eu não trazer de volta o teu filho. Aí ele falou: não, não precisa fazer isso. Fala o seguinte: se ficar sem filho eu vou ficar mesmo, né? Porque o Benjamim é o filho de Raquel, né? Ela tinha morrido, né? E José era o outro filho da Raquel, mas não estava vivo, segundo, né, a história que eles mentiram para o seu pai, né? Venderam ele como escravo. E nesse contexto, o Jacó, né, o Israel, diz o seguinte: olha, tá bom, leve, mas tenham cuidado com ele, por favor. Se eu vou perder meu filho mesmo, é um risco, né? E ele leva um presente para o rei, né? Para o faraó, leva um presente para esse senhor aí, que era o seu filho, né? O José, não sabia da história. E acontece, né, que eles chegam lá novamente, né, apresentam e eles prendem todos eles, né, por um tempo lá. Depois eles soltam, né, e levam eles para jantarem, né, para almoçarem. E lá naquele momento lá eles, né, olham, ele, José, a primeira coisa que ele olha é para aquele rapazinho lá, o Benjamin. E ele olha e não, volta correndo lá para trás, ele não se conteve, ele chora, 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 chora. Que é uma emoção também que eu sinto, né? Poxa, você parece estar 10 anos longe do seu irmão, o único irmão que você tem da sua mãe, e ele chorou muito, José, né? E eles começam a comer, né? Ficam felizes. E depois de um certo momento, né? Eles dormem lá, José despede eles, né? Para eles levarem comida, e ele prepara uma estratégia, né? Coloca um copo de ouro no meio do saco de onde está a comida, né? O cereal do Benjamin. E o Benjamin, né? E o rei manda buscá-lo, né? Olha, por que vocês já almoçaram comigo e agora vocês levaram o copo do rei, do governador, né? E eles voltam novamente, né, com aquele roubo, né? E ele tem que ser preso, o Benjamim. Agora eles ficam desesperados, porque eles prometeram, né? Que eles deveriam trazer o Benjamim de volta são e salvo. E eles ficam vários momentos ali discutindo, né? Eles começam a fazer um questionamento sobre a sua vida, sobre os seus erros do passado, sobre os seus pecados, né? Só que aí eles precisavam se arrepender dos seus pecados, né? Os seus irmãos. Então eles fizeram uma reflexão muito grande, que eles cometeram um erro, né? Injustiça embora tudo isso foi permitido da vontade de Deus, né?
Isso é discutível também, mas eles precisavam se arrepender dos seus pecados, né, dos seus erros. Muitos pecados fizeram esses rapazes aí. Fizeram aquele jovem sofrer, né? Mas aí o José não se conteve e falou o seguinte: olha, eu vou falar para vocês, eu sou José, eu ainda estou vivo. Naquele momento o coração deles ficaram parados, né? Sem palpitar. É uma história muito cheia de emoção, né? E ele fala: pode, vem aqui. Me deram um abraço neles lá e beijaram, eles choraram ali. Meu pai, como é que ele tá? Tá bem? Fale para ele que eu tô bem, eu tô aqui no Egito, eu tô rico, né? Confesso a vocês que eu fico emocionado, né, ver essa história. Que ele fala o seguinte: olha, diz para ele que eu tô bem aqui no Egito, eu tô bem mesmo, eu sou o segundo do Egito e foi Deus que trouxe eu para cá. Não fique com medo, não. Vocês fizeram isso, mas foi Deus quem permitiu isso aí. Não fiquem preocupados. Faça o seguinte: fale para o papai que eu estou bem, levem comida para eles à vontade, vão mandar carruagem e levem. E chegaram felizes lá no Canaã, né? E o Jacó ficou ali ouvindo essa história, ficou com o coração duro, parece que ia morrer. Não, não acredito que vocês estão falando. Não, estamos sim. Aí depois ele olhou as carruagens dos egípcios, né? Aí ele acreditou. Meu filho vive. Louvado seja o nome de Deus para sempre, o Deus de Abraão, meu pai, Deus de Isaac, que se cumpra as suas promessas. Deus fala com Isaac que não é para ele ficar com medo, que é para ele ir para o Egito. E todas aquelas terras ali de Canaã eram dele, né? E ele deixou para trás. É por isso que quando o povo volta vira escravo, é essa história que a gente conhece, eles voltam para aquela terra. Só que quando eles voltam, tá cheio de gente tomando de volta, né? Tá certo? Mas voltando à história, né? Eles vão para o Egito e ele tem um diálogo com o José, onde eles ficariam, onde eles viveriam, né? Pelo resto da vida. E eles discutem, né? E chega um momento em que o Jacó morre, mas ele morre com grande alegria, né? Ele deixa algumas instruções, algumas informações, tudo pré-pronto. Então, interessante, né? Há muitas lições para a gente aprender sobre a história de Jacó, né? Muitas histórias. Nós precisamos acreditar, né? Acreditar nas promessas de Deus, nós precisamos mudar nossos comportamentos antes de receber as bênçãos, antes de estar preparado, né? Nós precisamos nos preparar para receber a bênção, né? Precisamos mudar nosso caráter. Porque senão, como é que Deus vai nos abençoar se a gente não está pronto para receber as bênçãos? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê a paz, nos dê a santidade, né? Para a gente poder superar todas as barreiras da nossa vida. Um forte abraço e muito obrigado.